Olá, boa tarde a todos. Podemos dar início, doutor Bernardo? Oi, podemos sim. Então, sejam todos bem-vindos à aula de dissecção venosa com o doutor Bernardo Barros, da Alatec Unirio. O doutor Bernardo, ele tem graduação em medicina pela Universidade Gama Filho. Ele fez residência médica em cirurgia geral, cirurgia vascular e angiologia pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Doutorado em Fisiologia e Microcirculação, tem título especialista pela Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular. A gente vai dar início, então, à nossa aula sobre dissecção venosa. Queria só dar um aviso antes que, ao final da aula, a gente vai disponibilizar um link para registrar a presença de todo mundo e também para os certificados. E qualquer dúvida, qualquer comentário, vocês podem enviar no chat que a gente vai fazer ao final da aula. Tá bem? Doutor Bernardo, a palavra é toda sua. Tá bom, muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. Eu fiz a minha formação na Unirio, fiz a minha residência. Deixa eu só fechar aqui. Vocês estão me escutando? Tá Sim, ótimo. estamos te ouvindo. Tá bom, obrigado. É que meu vídeo, acho que meu vídeo travou, mas se vocês estão escutando, tá ótimo. Então, eu fiz a minha formação na Unirio, gosto muito da universidade e acabei voltando agora como professor. Então, é um prazer estar aqui convidado. Eu participei da aula inaugural da Liga, então é sempre um prazer. Vocês me pediram para falar um pouco sobre dissecção venosa. É impossível, na verdade, a gente falar de dissecção simplesmente sem falar das técnicas de punção e, obviamente, sem falar da anatomia, que é muito importante. Então, eu vou tentar resumir isso aí em pouco mais de 20 minutos. E se vocês tiverem qualquer dúvida, depois eu estou à disposição. Estão conseguindo enxergar a aula? Sim, está aparecendo aqui para a gente, sim. Então tá ótimo. Então vamos falar um pouco sobre acessos vasculares e aí falar também das punções vasculares superficiais e profundas e um pouco do fundamento técnico da dissecção. Vocês que já passaram pela anatomia, a anatomia realmente é fundamental, tanto aqui no caso das punções, quanto na escolha da veia e nas dissecções. Então a gente tem as indicações do acesso venoso, tanto periférico quanto central, que a gente chama de profundo. A gente tem o acesso arterial, que agora no período de Covid foi muito importante. Então, a gente funcionava artéria radial, femoral, o tempo todo no CTI. Eu tive a oportunidade de ficar no CTI agora por 3 meses, lá na UERJ. Eu sou cirurgião vascular de lá. E as fístulas arteriovenosas, principalmente para acesso de hemodiálise. Mas que também traz toda a anatomia para a gente. Quem faz uma fístula disseca bem uma veia. As fístulas são mais para os especialistas, mas a anatomia é a mesma. E a contraindicação, principalmente da dissecção, mas também das punções, que você tem que tomar muito cuidado, é a infecção local, obviamente tem que procurar outro local para fazer essa entrada pelo sistema venoso. As mastectomias, então buscar sempre o lado contralateral pelo risco de edema. E os pacientes com insuficiência renal crônica, porque a gente tem que poupar as veias. Eu não vejo isso em muitas aulas, mas se esse paciente tem uma alteração renal, procurem poupar as veias desse paciente, porque ele vai precisar de fístulas, e a gente sabe que cada veia perdida, ou fístula perdida, esse paciente perde 5 anos de vida. Então, você está dando um diagnóstico para ele de menos 5 anos de vida, o que é um peso muito grande para você carregar. Em relação aos acessos periféricos, hoje o que a gente mais usa é o gelco. A gente também pode usar os scalpes, que são essas borboletinhas com uma agulha fixa na ponta, mas o gelco hoje é muito mais confortável. Ele tem uma borracha cilíndrica com uma agulha dentro, você punciona a veia, passa esse guia, que é uma borrachinha, e depois tira a agulha e fica muito mais confortável. Antigamente, o intracate era uma agulha grossa que você recuava até o final do catéter, deixava aquele catéter lá e a agulha ficava protegida atrás no catéter. Era uma agulha muito grossa, quer dizer, uma série de outras alterações que melhoraram muito com os catéteres hoje de duplo lumen. Então, hoje
hoje a gente tem catéteres melhores. E como é que é feito, como é que é a técnica do acesso? A gente faz uma asepsia importante ali naquela região, principalmente se for no PS, se for na emergência, coloca um torniquetezinho para aumentar o calibre dessa veia, faz uma punção um pouquinho anterior à área que você quer acessar a veia. Isso é muito importante. Então, não caia em cima da veia direto, não. Então, a gente tem que ter um pouquinho de pele, tecido subcutâneo, para poder fixar isso, esse scalp, esse gelco. Então, você faz uma punção um pouquinho atrás, empurra essa agulha em direção à veia e aí canaliza a veia e introduz mais o catéter. E se for o scalp, coloca o scalp até o final, lembrando da fixação, que é importante. Então, aqui são imagens de museus, quer dizer, a gente já tem a descrição da anatomia venosa há muitos anos, né? Então, assim, centenas e milhares. Isso aqui é só para mostrar que a safena é um sítio perto do maléolo, ele é um sítio bem superficial. Eu lembro algumas vezes no Gafrim, enquanto residente, que no paciente sem acesso nenhum, eu sozinho, como cirurgião vascular, e acabava acessando essa região do maléolo com uma facilidade um pouco maior, pelo menos para hidratar o paciente da clínica médica, principalmente enquanto a gente pegava um acesso profundo ou chegava material. Hoje a gente tem esses materiais mais tranquilamente, né? Em 2008, 2006, quando eu estava lá na residência, às vezes a gente não tinha catéter e era difícil, um pouco mais difícil, a dissecção era bem frequente, ou então essa punção, nesse caso um scalp, aí na safena, acima, um pouquinho acima do maléolo, como está na estátua. Quais são os cuidados técnicos que eu falei para vocês? Asepsia, antisepsia, o local, escolher um local de punção, quanto mais distal, melhor, com uma veia de calibre, obviamente, mas para poder poupar esse portfólio venoso que esse paciente tem. E, é claro, fixar bem, porque por plantão, a gente, lá na UERJ, a gente tinha que puncionar uma artéria porque perdiam, ou uma veia porque no banho esse paciente se movimentava e acabava perdendo o acesso. Então, fixar bem esse acesso periférico. É lógico que tem complicações, as complicações são menores do que os acessos profundos às dissecções, mas existem. Então, o hematoma, a flebite é o mais comum, e a infiltração. Nesse caso, vocês podem ver aí um braço bastante demasiado, porque foi feito soro, ninguém prestou atenção, o paciente deve ter reclamado de dor e foi infundindo aí 200, 300 ml no subcutâneo, e através de um scalp, por exemplo, e isso dá bastante complicação. Se foi infundido drogas, isso pode dar uma flebite química, uma alteração local e às vezes até necrose de pele. O acesso intraósseo, esse eu fiz uma vez só até hoje. A gente usa mais em pediatria quando falta qualquer acesso. É importante que vocês saibam que esse acesso ainda existe. Não é o que vai ser feito, a não ser que você vá trabalhar com a parte de pediatria. Você faz um pouquinho abaixo do platô tibial e com agulha específica. É uma coisa um pouquinho mais bruta, então tem que ter um pouquinho mais de experiência para fazer. Era só para citar. E quando a gente não tem um acesso superficial ou quando a gente precisa de um acesso venoso profundo? Então, a gente está chegando aí do mais fácil para o mais difícil, a gente depois vai as dissecções. A indicação de acesso venoso profundo, principalmente a dificuldade de acesso superficial, nos obesos, obviamente, isso é mais complicado, nos pacientes usuários de drogas, que já passaram por quimioterapia, ou quando a gente vai usar substâncias muito irritantes, ou vasopressinas, noradrenalina, quando a gente vai usar algumas drogas que necessitam desse acesso. Antibióticos de longa, também, muito tempo a gente vai precisar, de uso prolongado, quimioterapia, nutrição parenteral, obviamente, e medicações analgésicas, a gente também prefere, às vezes, as substâncias profundas, principalmente os veias profundos, pacientes intubados. Se esse paciente vai fazer uma terapia intravenosa ambulatorial, quer dizer, ele vai para casa e volta para fazer a droga, existem algumas drogas que a gente faz nesse sentido, um acesso venoso profundo, e aí eu vou mostrar algumas diferenças para vocês. No paciente que vai fazer hemodiálise, a gente às vezes precisa passar aquele catéter imenso que vocês veem lá na nefrologia. E ele pode ser permanente ou temporário, se ele não tiver mais como fazer fístula, mas é um acesso venoso profundo. E o paciente vai precisar de múltiplas coletas de sangue. A gente às vezes também prefere, porque a gente consegue aspirar, tirar o soro e fazer a coleta de sangue. Também para os pacientes internados no Covid, a gente usava bastante isso. A técnica, eu vou passar um pouco mais rápido, porque o nosso objetivo eram as dissecções venosas. Principais veias canalizadas, a subclávia e a jugular. Dr. Adalberto, que é pai da Cristiane lá da UERJ, cirurgião vascular das antigas e muito bom,
ele costumava dizer que a gente tinha que tentar poupar a jugular interna. Então, através da jugular externa, a gente conseguia acessar a jugular interna. Então, eu vou botar mais esse acesso aí para o sistema profundo, a jugular interna, a jugular externa, passando para a jugular interna através do fio guia, e a veia subclávia. São os 3 acessos principais. É lógico que a gente tem as veias femorais, uma punção quando esse paciente não tem acesso cervical mais, ou ele já está com algum acesso cervical, você precisa de uma outra via. E também a gente pode fazer a punção da cava direto. Então, nos pacientes que precisam de diálise e não tem mais onde colocar catéter, a gente eventualmente faz essa punção de cava. E por que a gente faz esse acesso venoso profundo? Para colocar esse catéter numa veia de grande calibre, para poder fazer drogas e não causar nenhum grande mal, tanto à veia e também que ela acesse mais rápido os órgãos-alvo. A gente tem diversos catéteres para vocês verem algumas opções, o monolumen, o duplo lumen, o triplo lumen. Hoje a gente já tem catéteres de 6 lumens, são caríssimos, mas existem. E esse último aqui da direita é um catéter totalmente implantável. Então a gente tem catéter semi-implantáveis e totalmente implantáveis. Nesse caso aqui, essa ogiva fica debaixo da pele, e esse paciente tem uma vida normal, e ele vai no lugar, por exemplo, de quimioterapia, para fazer a quimioterapia, passa-se uma agulhinha através da pele, coloca nessa ogivazinha de silicone, no fundo dela, ela é impermeável, não deixa sair nada, mas no fundo dela tem luz que entra pelo catéter. Vou mostrar isso para vocês mais para frente. Esse segundo e esse terceiro aí de cima são catéteres de diálise. Pode ser por via superior ou via femoral, né, por via cervical ou femoral. Importantíssimos também para a sobrevida desses pacientes. Além disso, mais recentemente, a gente tem o catéter PICC, que inclusive os enfermeiros, não técnicos de enfermagem, mas os enfermeiros estão autorizados a colocar, que é o acesso central, mas por veia periférica. Então, você funciona uma via do braço, passa um fio guia longo, passa um catéter bem longo que vai ficar lá na jugular, lá na cava ou no finalzinho da subclávia, através de um acesso bem superficial. É um lumen único ou duplo, tem um fluxo mais baixo, mas é um acesso profundo e você não queima uma via mais profunda. É um catéter que fica um pouco menos tempo. Então, é um catéter de curta duração. Você não pode deixar ele 15, 20 dias como um catéter profundo, às vezes suporta. Mas é de fácil acesso e de menor risco, né? Esses catéteres tunelizados, o que são isso? São catéteres também de lumen único ou duplo, de fluxo variável, eles são de punção profunda, mas ele tem um pedaço que fica na pele. E vocês estão vendo aqui na primeira imagem, tem um cuffzinho, tem um anelzinho ali de uma substância, de um tecido que fica grudado na pele. Então, mesmo que esse paciente puxe ou que tenha alguma mobilização, esse catéter fica preso. E isso é usado muito também para diálise. E para você tirar, lógico, dá um pouquinho mais de trabalho do que um catéter profundo, mas é um catéter muito mais seguro para esse paciente ir para casa. E a gente tem esses portes subcutâneos, que também podem ser de duplo lumen, geralmente lumen único. É um fluxo lento, mas é um acesso que dura anos. 5, 10, eu já tirei catéter com mais de 10 anos, depois de quimioterapia, câncer de mama, e esse paciente sobreviveu, e a gente pôde tirar esse catéter. Ele necessita de uma punção com agulha na hora que você for fazer a injeção de alguma medicação. A manutenção é quase zero, só na hora da injeção você tem que lavar depois desse porte. Tem atividade liberada, então o paciente faz exercício físico normal, é um aspecto cosmético muito bom. E a infecção ainda tem estudos variando aí, mas a gente tem catéteres muito longos sem infecção nenhuma. E é isso aí que eu estava comentando com vocês. Então, uma ogiva, geralmente metal ou plástica, e dentro tem uma parte de silicone. E você vai implantar, como está vendo nessa imagem da direita, ali na região peitoral, geralmente peitoral lateral, para ficar mais fácil e menos incômodo para o paciente. Você faz uma punção profunda normalmente, faz um túnel subcutâneo e liga nesse porte, e esse porte também é dissecado ali. Isso tudo dá para fazer com anestesia local, de preferência com raio-x, para você colocar esse posicionamento do catéter bem direitinho, já que é um catéter que vai ficar mais tempo. Então, colocar ali na cava superior, longe do átrio. Aqui mais uma imagem mostrando para vocês. Esse é um porte duplo, mas existe esse porte duplo e o simples. Na esquerda o duplo e na direita o simples. E a agulha que você usa para injetar substâncias, essa é uma agulha desse 90 graus que a gente chama. É uma agulhinha que se empurra ali e liga a substância.
Muito cuidado para aspirar um pouquinho de sangue para saber que realmente está dentro do catéter. Tem um caso muito grave, muito ruim que a gente teve que tratar, porque a substância quimioterápica vazou pelo peitoral, o paciente perdeu o peitoral maior e menor, fez uma necrose extensa de pele e acabou falecendo. A duração dos sistemas. Então, aquele pique que eu falei, que é o sistema superficial indo para o profundo. Um pouquinho mais que 7 dias. O catéter tunelizado, ele pode ficar até 12 semanas. Então, 12 semanas a 6 meses, esses catéteres, se tiverem um cuidado muito grande em relação à diálise também. E o porte, realmente você pode ficar bastante tempo. Em relação à dissecção e as fístulas arteriovenosas, o que a gente tem? A gente tem que saber, logicamente, a gente vai usar o braço na maioria das vezes, então a gente tem que ter a anatomia do braço muito bem estudada e muito bem analisada, ou com Doppler, que hoje é bastante mais simples de ter nos hospitais, ou com simples garrote a nível do bíceps alto, para poder avaliar como é que estão essas veias. A gente tem também a artéria, tem que saber o trajeto da artéria para um paciente chocado ou hipotenso você não funcionar ou não secar uma artéria. Mas a gente tem ali a cefálica e a basílica, principais vias de acesso, tanto perto do punho, quanto mais próximo à prega do cotovelo e até no braço também. Isso aqui é um acesso para hemodiálise, para vocês verem como é que a gente faz os principais acessos. A gente liga a artéria na veia, na verdade a veia na artéria, para que ela se engrosse, espesse, fique mais dilatada e tenha um fluxo de inflow e de outflow maior, e fique fácil de funcionar para esse paciente ir para a máquina o sangue e voltar já filtrado. Mas as vias de acesso, quer dizer, os lugares onde a gente vai acessar essas veias, são muito parecidos onde a gente pode secar uma veia na emergência ou mesmo na enfermaria, como a gente fazia antigamente. E aí a gente já cansou, né? A gente já falei pra caramba e vocês ainda não viram nada de prática, mas a gente vai mostrar um pouquinho de prática também. Esse aqui é uma imagem antiga que eu usei nas minhas primeiras aulas. A gente faz esse acesso, é o acesso mais fácil que tem, a veia basílica. Você bota 4 dedos do epicôndilo ali medial, faz um botão anestésico, abre a pele transversalmente e passa uma Kelly por baixo. Normalmente vem a basílica e o nervo, ou às vezes vem só a basílica. E aí você vai descolando devagarzinho, passa uma pinça por baixo, passa um fio para poder segurar, geralmente um fio de algodão. E aí você vai fazer o que você quiser, ou funcionar por via direta, ou normalmente como a gente faz um acesso diferente na pele, passa um cateterzinho, uma sondinha de Nelatão, coloca dentro dessa veia e progride um pouco. Então aqui vocês estão vendo a veia puxada com 2 fios de algodão na primeira imagem, na segunda uma pequena corte na própria veia e já um catéter de Nelatão canulizado pela pele mais distal, perto da mão, aqui na verdade depois da curva do cotovelo, perto do epicôndilo. E aí você canuliza essa veia com essa sondinha, fecha a pele, dá um nozinho na veia também, essa veia vai ficar perdida depois da retirada desse acesso, e fecha a pele e você está com o catéter longe da área de punção ali, onde você passou o catéter, então diminuindo o risco de infecção. Se você souber, na emergência, dissecar isso aí, você salva todo mundo. Quais são as complicações? E aí a gente vai mostrar algumas, infelizmente. Quando você vai fazer acessos profundos, a complicação tem um grau maior, tem um risco maior. Então, pneumotórax, hidrotórax, a punção arterial, próprio sangramento, se você não conseguir fazer muito bem aquela ligadura, ou então funcionar e arrastar a agulha, passar o fio guia com uma força um pouco exacerbada, a gente às vezes tem alguns trabalhos com isso. A punção arterial, vou mostrar uma imagem, principalmente em criança, em paciente chocado, tomar muito cuidado. Paciente com infecção ou a própria fratura, o catéter, né, ele não é invencível, dependendo de onde você vai passar ele, como você passar, ele pode arrebentar. A gente tem as celulites, onde você puncionou, a gente tem a tromboflebite séptica, que é a infecção e que se dissemina pela região, a própria septicemia, então o paciente que está com catéter há algum tempo, começa a fazer leucocitose, a gente troca todos os acessos, cultura esse paciente no CTI, quem já teve trabalhando no CTI sabe disso. A osteomielite, mais nos pacientes que você vai funcionar, nas crianças que você vai fazer aquele acesso transvial.
E a flebite, essa flebite eu não digo nem que uma complicação, porque ela é uma alteração muito comum. Ela pode acontecer, talvez, em 5 a 10% dos casos em que você vai injetar substâncias muito cáusticas. Então, difícil a gente dizer que uma complicação tão ruim, a gente só tem que tomar cuidado mesmo. E a flebite pode ser pequena, média ou nesse grau aí, quer dizer, um processo inflamatório grande, pegando desde a mão até a fossa do cotovelo, uma área avermelhada, endurecida, muito dolorosa. Normalmente a gente tem que fazer pelo menos um antibiótico e o anti-inflamatório, às vezes tem que fazer até um anticoagulante. Agora no Covid a gente teve alguns casos de trombose de todas as veias superficiais, e eu estou tratando até de um caso no consultório agora com um anticoagulante como se fosse uma trombose profunda. É tão comum que foi criada uma classificação de flebite, isso é importante vocês saberem. Então, classificação de flebite 1, 2 ou 3. Na 1, uma dor local leve, uma edema ainda sem endurecimento, mas aquele cordão fibroso não é palpável. Então, está só vermelhinho e doloroso. No grau 2, a gente também não tem um cordão fibroso, mas já tem um endurecimento, um edema maior. E no 3, quando tem aquele cordão fibroso, que a veia está toda, a gente chama flebitada mesmo, a veia está toda dura. E normalmente essa veia é perdida depois, mas só para vocês saberem que existem graus. Então, se você vê uma flebite leve, você provavelmente não vai fazer muita coisa. Uma flebite moderada, você já vai pensar em tratar, e uma flebite grave, você tem que pensar ou num vascular, ou eventualmente já começar a tratar com anticoagulante. E aqui, só para mostrar algumas alterações, esse raio-x não ficou muito bom, mas é para mostrar um pneumotórax. Aqui uma coisa que não é tão incomum, alguém puncionou a jugular e o catéter foi, na seta amarela, vocês estão vendo, foi para a subclave, em vez de descer para a cava. Por isso que a gente sempre pede um raio-x antes de liberar, para usar o catéter. Podia ser o contrário, né? Quer dizer, podia funcionar a subclave, subir para a jugular e você está jogando antibiótico no contrário ali ao fluxo cerebral, mas com pressão. Então, tomar muito cuidado, principalmente do lado esquerdo, do lado direito, obviamente, por causa da junção menos angulada da subclave com a jugular, em relação à veia. Uma outra complicação, catéteres muito tempo de uso. Esse catéter, vocês veem que tem um porte aqui na região peitoral, e ele está entrando lá pela jugular no pescoço. Quando você joga, ele não estava funcionando muito bem, quando você joga o contraste, você vê que o catéter está todo endurecido por fora, ele coagulou lá na ponta também. E o ultrassom intravascular vai mostrar isso para a gente. Você consegue ver a veia, o catéter ali dentro, mas não consegue ver muito bem. E na imagem da direita, ele tem alguma coisa em volta dele ali que não deixa o fluxo do sangue, o fluxo da medicação entrar. E o que acontece, na verdade, é isso. É um trombo intracatéter, que é o da esquerda. Então, dentro do catéter branco tem o trombo, ou um trombo na veia em volta do catéter. E aí, nesses casos, muitas vezes a gente tem que tirar esse catéter e passar outro, porque o fluxo não está funcionando. Uma outra complicação que é menos frequente, mas que existe, chama síndrome de Pinch-Off, que é na passagem entre a primeira costela, nos pacientes que têm primeira costela maior, ali entre a clavícula, quando esse paciente faz a movimentação, a veia comprime e vai fraturando esse catéter ou vai ocluindo esse catéter. E aí uma imagem dessa, você acha que o catéter está ok, mas quando você faz o contraste, ele rompeu já, ele está roto, e o risco é esse catéter arrebentar totalmente e a ponta distal dele migrar para dentro do coração e você ter que resgatar. Hoje você resgata por vias endovasculares, mas é um risco, então o ideal é retirar esse catéter. Nesse caso aqui, pela anatomia, como a gente vê que ele não vai lá no pescoço, é muito provável que ele tenha funcionado a subclara nessa região e descido o catéter por aqui. Em relação à complicação, a gente está vendo mais uma complicação aí, infelizmente, oclusão arterial aguda. E isso acontece tanto na punção quanto na dissecção. Por isso que nas crianças, nos pacientes chocados, tomar muito cuidado, tanto na punção como na dissecção de veia. Na região da basílica, ali onde eu ensinei vocês a dissecarem, mais profundamente passa a artéria braquial. Então, pode ser um risco se você for um pouco mais enérgico na dissecção. Não é só coisa ruim, lógico que as tecnologias evoluíram muito, então na imagem lá de cima a gente consegue ver uma agulha exatamente dentro da veia. Isso é fantástico de ver, a gente está cada vez mais treinando nossos cirurgiões vasculares, nossos clínicos, nossos nefrologistas,
a usar em 100% das vezes o ultrassom. Hoje a gente tem ultrassons mais baratos, a gente tem ultrassons portáteis, e facilita demais o uso do ultrassom. Algumas funções que eu tentei recentemente fazer sem ultrassom, por acaso, com dificuldade, lógico que a gente com experiência a gente já faz um pouco mais fácil. Quando você bota o ultrassom, você vê que ou a parede da veia está espessada e a agulha, em vez de perfurar, está empurrando ela para baixo, ou tem alguma massa, alguma alteração, alguma trombose que está empurrando essa veia um pouco mais lateralmente, e era por isso que você não estava conseguindo funcionar. Então, hoje, 90%, vamos dizer, das minhas punções eu faço com ultrassom, as punções profundas, mas isso tem que chegar perto de 100%. E esses sistemas de iluminação, na verdade, eles são câmeras infravermelhas que transformam em holograma na pele a veia. Então, você consegue funcionar sob visão direta. É lógico que a gente usa para a parte estética também, usa para o laser, o cirurgião vascular trata as varizes com laser, também com esses dispositivos, o EasyVein, o VenViewer, mas na clínica, em alguns, inclusive, laboratórios, a gente já tem esse tipo de aparelho, e aí facilitando, quer dizer, a gente tem que sempre tentar pegar a veia periférica, depois a central, profunda e, por último, a dissecção. Então, se a gente consegue acessar mais esse sistema periférico, a gente vai poupar o sistema profundo. Em conclusão, a gente tem que saber anatomia, muita anatomia o tempo todo, para quem for lidar com isso. Deixe uma cola no celular, deixe mais fotos, deixe a descrição, para poder, se eventualmente você precisar dissecar ou funcionar, você está com aquilo ali na cabeça. O cuidado com a asepsia e, principalmente, o posicionamento vai facilitar demais. Então, tenha calma, prepare o paciente, lave, passe primeiro o desgermante, depois o alcoólico, coloque esse paciente numa posição confortável, você também no CTI, muitas vezes todo torto atrás do paciente, posicione essa cama, sobe ela, vira o pescoço de lado, e se for o braço, bota também numa mesinha lateral para dissecar. O material de escolha adequado do sítio, então, se você vai funcionar uma vez, já deixe material de secção, se você vai funcionar uma periférica, deixe profundo, porque se você não conseguir. E, obviamente, a prática exaustiva, observacional e a prática mesmo, propriamente dita. Assistir alguém fazendo 1000 vezes, fazer 1000 vezes e nunca mais você esquece. Eu tive a chance de trabalhar com a cirurgia cardíaca durante um tempo e isso facilitou demais, porque toda cirurgia cardíaca precisava funcionar pelo menos uma veia profunda e mais a radial. E fiquei 6 meses acompanhando essa equipe. Depois de 3 meses já podia passar a sonda vesical, mais 2 meses já podia pegar a veia e no final eu já podia tanto fazer o que eu quisesse ali naquele preparo antes da cirurgia. Então acompanhe alguém, vá para uma emergência, se ligue a equipes que tenham que façam esses acessos para que você tenha cada vez mais a oportunidade. Esse é o Dr. Paulo Preti, foi inclusive da Unirio também, agora foi meu residente na UERJ, e agora já é um professor, já é um colega, correndo atrás de tudo que pode, e uma pessoa muito capacitada, fez inclusive a residência em angiologia, e ele, um pouco antes desse convite, por acaso, ele me convidou para a gente fazer esse curso de punção guiada, de secção em manequim. Isso acabou sendo atrasado por causa do Covid, inclusive a chegada dos materiais, e a gente programou isso para janeiro. Então, a partir de janeiro, a gente vai ter no Rio, eu acho que vai ser o primeiro curso por cirurgiões vasculares e angiologistas, mas tanto para alunos acadêmicos quanto para profissionais médicos, e entrar em contato com o Instagram dele, eu acho que é Dr. Paulo Preti, e ele vai dar essas informações. A gente está fechando data, se Deus quiser, esse Covid já está passando. Queria agradecer mais uma vez a oportunidade, estou aberto a perguntas e também, eventualmente, a novas explanações sobre outros temas, porque é uma das minhas paixões da aula. Muito obrigado. Estou vendo aqui o chat, eu que agradeço, que bom que vocês gostaram. 60 pessoas online, isso é um pouco mais do que eu tenho na aula de cirurgia vascular, quando vocês não vão todos na aula, né?
Eu acho que a gente, na verdade, está fazendo um treinamento lá na Unirio para que as aulas sejam online, enquanto a gente não volta. Então, o doutor Stênio já fez comigo, a gente já preparou algumas coisas e provavelmente quem passar pela cirurgia vascular vai ter essa oportunidade. Claro que ainda é uma coisa inicial, né? Então, vamos ver como é que a gente vai ficar, mas enquanto isso a gente pode ir fazendo vários temas por aqui e vai ser sempre um prazer. Doutor Bernardo? Pois não? Oi, você ouviu minha pergunta antes? Eu acho que meu celular aqui deu um probleminha no áudio. Pois não. A gente teve uma pergunta, foi da Lígia. Ela queria saber quais são as indicações para a dissecção e se é no caso realmente de não ser possível uma punção direta. Assim, é uma pergunta interessante que na hora da prática você pode ficar na dúvida. Às vezes você não tem um catéter disponível, às vezes num procedimento cirúrgico de outra especialidade você precisa de um acesso rápido para alguma crise durante a anestesia ou alguma coisa assim, e você vai acabar estando com uma veia na mão e vai dissecar. Mas de praxe, quer dizer, a gente tem que seguir aquela ordem, né? Primeiro as punções periféricas, as punções profundas, que são menos deletérias ao reservatório venoso, de uma maneira geral, porque quando você disseca a veia, aquela veia depois você vai ligar, ela vai estar perdida. Então, principalmente quando você não tem acesso, ou na emergência, paciente chocado, no trauma, você está com a veia ali, você acessa, canaliza e vai fazer o que for por ali, sangue, soro, o que der. Então, no trauma é uma coisa um pouco mais urgente, mas tentar sempre deixar a dissecção para o último caso. Quando eu me formei, a gente ainda dissecava muito porque não tinha catéter na casa. Então, na própria Unirio, a gente não tinha catéter o tempo todo. E muitos pacientes clínicos com difícil acesso, a gente não tinha ultrassom, então muitas vezes a gente dissecava até a safena mesmo no maléolo. Hoje em dia isso diminuiu bastante, mas se não tem acesso, se não tem veia, se não tem ultrassom, se não tem kit de punção, você vai dissecar ali a basílica, vai passar uma melatãozinha aspirativa, que isso tem em qualquer lugar, ou até mesmo um gel com mais grosso, vai fazer uma ligadurazinha, e esse paciente volta a ter acesso rapidamente com uma anestesia local, uma Kelly e um bisturi. Então, com um kit muito pequeno. Não sei se eu respondi. Tá ótimo. Eu estou vendo aqui... Isso. Pode fazer a pergunta. Rafaela, eu gostaria de saber quais são as indicações na pediatria para realizar o acesso intraósseo. Pois é, na pediatria, principalmente falha de acesso, né? Quer dizer, um neonato muito jovem e que eventualmente não tem acesso nenhum, às veias, a própria veia umbilical ou alguma outra veia temporal, a gente vai fazer esse acesso intraósseo. É um acesso de exclusão, um acesso de emergência, mas que funciona, principalmente naqueles neonatos que não foram a termo, muito jovens, 5, 6, 7 meses hoje em dia sobrevivem, e a gente vai usar o que a gente tiver. Ótimo. Perguntaram também a Isabela, no caso de Porte-a-Cat, é uma das possibilidades para os pacientes hemofílicos? E quais as complicações? Isso, na verdade, o Porto-Cat ele não tem um fluxo muito rápido, né? Eu passei um pouco, não expliquei muito bem isso, mas é um catéter de fluxo lento. Para os pacientes de hemodiálise, a gente precisa de um fluxo aferente e eferente muito amplo. Então, infelizmente, ele não serve. E aí tem que ser aquele catéterzão que fica mantendo no pescoço do paciente ou na femoral. E é o Pervicat, né? A gente não pode usar aquele totalmente implantável que chama Porto-Cat. E as complicações é infecção, principalmente no paciente de hemodiálise, principalmente infecção. Foram essas as perguntas. Queria agradecer em nome da Liga. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para ministrar essa aula, que é muito importante. Agradecer a todo mundo que participou, todos os 60 participantes, e dizer que a nossa aula vai ficar disponível no nosso Instagram e no nosso canal do YouTube, e para todo mundo preencher o certificado para contabilizar a presença e ganhar os certificados, tá bom? Isso, a gente agradece muito. É sempre bom, todo mundo gosta, eu que né? agradeço. A gente agradece. Semana que vem, a gente, já fazendo um convite, tem a aula
sobre drenagem de tórax, com a doutora Maria, lá da Unirio também, Morar. são todos Ah, muito convidados. legal. Foi minha professora também e é excelente. É isso. Muito obrigada, viu? Até logo. Tchau, tchau.